Eu agora vou contar a história toda desde pequenina. É essa. Primeira coisa que me fez começar a escrever foi o facto de, em minha casa, eu estar habituada desde pequenina a ver o meu pai escrever. O meu pai era o poeta, como eu costumo dizer, o poeta de serviço lá de casa. A família da parte do meu pai sempre foi muito dada à escrita. Portanto, eu desde pequena vi pessoas à minha volta escrever. Mas isso não queria dizer que eu pudesse vir a escrever. Há muito boa gente que pertence a uma família em que toda a gente lê, não pode ver um livro à frente, acontece. Bom, não devia, mas acontece. Uma vez, e agora vou começar mesmo de início, a primeira coisa que eu escrevi tem a ver com o facto de eu uma vez, teria eu os meus 10 anos, 11 anos, ter ido ao cinema. E quando eu digo, uma vez fui ao cinema, é assim, vocês não vos passa pela cabeça, mas na altura em que eu tinha 10 anos ou 11, ir ao cinema não é como ir agora. Ir ao cinema implicava nós falarmos com a família e pedir encarecidamente se daí a não sei quantas semanas podíamos ir ao cinema. E a resposta invariavelmente era talvez. Depende. E o depende implicava andarmos para aí 3 semanas sem ter uma única negativa, 3 semanas em que fazíamos a cama sem uma única ruga no lençol. Portanto, tínhamos que andar ali umas 3 semanas mesmo na linha. Finalmente vinha a autorização para ir ao cinema. E a autorização não era podes ir, é podemos ir. Porque não íamos com os amigos, íamos com o pai, com a mãe ou com os dois ao mesmo tempo, que era para não haver complicações. Bom, e é certo é que eu fui ao cinema uma vez, fui ver um filme inglês, um filme musical, com um cantor que entrava no filme, era também ator, chamava-se, e chama-se, que o homem ainda mexe, chamava-se Cliff Richard. E entrava então o Cliff Richard, mais a banda que o acompanhava, e nessa altura as bandas não se chamavam bandas, chamavam-se conjuntos, era o Cliff Richard e os Shadows. Ora bem, o filme era uma maravilha, eu tinha 10 ou 11 anos, o Cliff Richard era novíssimo, uma coisa linda, 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 e quando eu saí do cinema vinha completamente encantada com o filme, com o Cliff Richard, como as meninas aqui presentes calculam. Agora vocês é mais o Brad Pitt e assim umas coisas, pronto. Na altura era o Cliff Richard. Bem, o que é certo é que eu cheguei a casa, peguei num caderno, numa caneta e resolvi recontar a história do filme para nunca mais me esquecer daquilo. Mas como era um bocadinho convencida, cheguei a determinados momentos e disse, não, eu não posso esquecer nunca mais disto. E se calhar se fosse eu, tivesse inventado a história, nesta altura modificava aqui um bocadinho. E assim foi. A primeira coisa com pés e cabeça que eu escrevi foi o tal reconto do filme que se chamava Mocidade em Férias, Summer Holidays, e com algumas modificações cá à minha maneira. Quando cheguei ao fim do reconto, que aquilo ainda me deu umas 4 ou 5 folhas, disse, isto de escrever é engraçado, e afinal a história ainda ficou muito mais bonita, não era nada convencida, como estão a ver. Ficou muito mais bonita que o original. A partir daí, resolvi começar a escrever histórias mesmo da minha cabeça. Escrevi muitas, não sei o que é que lhes aconteceu, perderam-se todas. Cheguei ao ponto de escrever uma história a meias com uma colega minha que ia estudar para a minha casa e fazíamos uma coisa que não é nada aconselhável. Estávamos na sala, eu deste lado da mesa, ela do lado de lá, com os livros abertos em cima da mesa, toda a gente pensava que estávamos a estudar imenso, e por baixo dos livros, tanto ela como eu, tínhamos o nosso caderninho onde íamos escrevendo a história a meias. Acho que era um romance daqueles, assim mesmo. Romance mesmo, a sério, com muitos namorados, muitos beijos, muita coisa, porque também estávamos na idade de começar assim a ter umas ideias brilhantes.
Escusado será dizer, eu acho que nunca disse isto a ninguém, mas vocês já são crescidinhos e há coisas que nós, aos mais crescidos, já confessamos. Quando alguns que aqui estão e que foram meus alunos estavam no 5º e 6º ano, eu nunca disse isto, mas agora já é gente crescida. Escusado será dizer que a história que nós escrevemos a meias, quando devíamos estar a estudar, ficou muito linda, não serviu para nada, também se perdeu, e o ano em que nós estávamos também se perdeu, tal como a história. Quer dizer que houve um ano em que eu escrevi, mas depois no ano a seguir tive que repetir outra vez as disciplinas todas, como imagino. Ora bem, como é que eu comecei, como é que veio a ideia de começar a escrever? Escrever assim. Ideia de escrever para publicar qualquer coisa. Foi exatamente aqui há 1997, 98, em que escrevi um livro que pertence a esta coleção das aventuras de Miguel e Ricardo. Está esgotado, não está aqui, alguns de vocês talvez o conheçam. Um livro intitulado Um Rapto em Londres. Ora bem, o Rapto em Londres também tem assim umas histórias à volta. Porquê é que eu escrevi uma coisa chamada Um Rapto em Londres? Se aqui estes quiserem ouvir, se calhar já sabem a história. Ora bem, toda a gente aqui sabe, ou grande parte, que eu sou professora de inglês. E nas aulas de inglês, seja ali na Stephens, seja em Braga, seja em Vila Real de Santo António, o que é que acontece? Aulas de inglês, textos, gramática, vocabulário, textos, gramática, vocabulário, perguntas de interpretação, e não saímos daquilo. E há algo na disciplina de inglês, no programa de inglês, muito mais interessante, mas para que não há tempo nas aulas, que é a parte sociocultural. Explicar coisas sobre a história de Inglaterra, as manias dos ingleses, porque é que é assim, porque é que não é assado. Ora bem, então eu resolvi escrever um livro, de preferência um livro que tivesse uma aventura, para ser assim mais interessante, dedicado especialmente às pessoas com quem eu trabalhava. São alunos do 5º e 6º ano e alguns maiores, quem quiser ler O Rapto em Londres. Onde explica-se exatamente esses tais pormenores mais engraçados, para os quais não há tempo nas aulas. Assim surgiu O Rapto em Londres. E também posso, a respeito do Rapto em Londres, explicar algo que aconteceu, ou contar algo que aconteceu quando O Rapto em Londres foi publicado. E a história é engraçadíssima. Ora bem, O Rapto em Londres foi publicado em 1998 e assim que veio para as livrarias, assim que veio cá para fora, foi imediatamente selecionado para um concurso que havia aqui há muitos anos atrás, para alunos de 5º e 6º ano, e se chamava Olimpíadas da Leitura. Em que é que consistiam as Olimpíadas da Leitura? Havia uma série de organismos a nível nacional, o Ministério da Educação, o Círculo de Leitores, uma série de organismos ligados à literatura infantil-juvenil, que selecionavam, creio que 10 ou 12 livros de autores portugueses, e depois, sobre esses livros, os alunos do 5º e 6º ano faziam determinados trabalhos. Uns escolheram O Rapto em Londres, outros escolheram uma argola no umbigo, um Alexandre Honrado, uma espada na careca, não sei. O que é certo é que a minha estreia neste tipo de literatura, ser imediatamente selecionado para as Olimpíadas da Leitura, aqui, a par de nomes que eu estava habituada a ver nos manuais escolares e nas livrarias, etc., eu fiquei, como vocês calculam, inchadíssima. Só que aconteceu uma coisa que ninguém estava à espera. E foi o seguinte. No final, na primeira edição do Rapto em Londres, aparecia, tal como nesta, uma pequena biografia minha e do ilustrador, que é o Pedro Moraes. Só que aconteceu o que não devia ter acontecido. Foi que, em vez de dizer que a Manuela Ribeiro tinha nascido em Caldas da Rainha em 1951, há alguns aqui que já conhecem a história, outros não, houve uma troca de algarismos e dizia que a Manuela Ribeiro tinha nascido em Caldas da Rainha em 1915. Ora, aí começo eu, achei piada.
liguei para a editora, que era a AMAR na altura, disse, então, mas eu não nasci em 1915, eu nasci em 50. Desculpe, foi engano, aconteceu. O que aconteceu a seguir é que foi engraçado. Porque aqueles vossos colegas do 5º e 6º ano, uma vez que o concurso era destinado a 5º e 6º anos, que escolheram o Rapto em Londres para trabalhar, para já não conheciam a Manuela Ribeiro de lado nenhum. Foram ver ali na minha biografia, 1915, portanto, estávamos em 98, eles coitadinhos começaram a fazer contas e na cabeça deles devem ter pensado assim, lá, a velha tem 83 anos. Só podem ter pensado isto. Começaram a escrever para a AMAR, para a editora, a escrever para mim, mandavam as cartas para a AMAR e a AMAR, por sua vez, mandava-me as cartas. Muitas cartas eu recebi, tive que responder a todos eles, porque mandaram-me as moradas. Para já, tratavam-me de uma maneira que já nem em 1998 se tratava ninguém. Eles devem ter ido perguntar aos professores de português como é que se escrevia uma carta para uma velha de 83 anos, de maneira que tratavam por excelentíssima senhora doutora, excelentíssima senhora dona. Resumindo e concluindo, mais ou menos faziam todos eles duas perguntas. E as perguntas eram mais palavra, menos palavra. Porquê que só aos 83 anos é que eu tinha começado a escrever para jovens? E eu lá respondi, eu não tenho 83 anos, isso foi um engano, eu vou só fazer ainda 47, calma aí. Bem, outra pergunta, na altura até se punha, agora já nem tanto. Porquê que aos 83 anos ainda me deixavam estar a dar aulas? E eu lá voltava a explicar. Mas havia os simpáticos que diziam, olha, mas se por acaso essa fotografia que aí tem é recente, e se a senhora, enfim, aos seus 83 anos está muito bem conservada. Bom, então eu depois, lá nas edições posteriores, corrigiram e já passei a nascer em 51. Eu costumo dizer que devo ser das únicas pessoas do mundo, talvez, que aos 47 anos, durante alguns meses, teve 83. E isto a propósito de me terem perguntado o quê? Já nem sei. Eu posso estar a falar sobre assim.